Critério do Dauphiné, apenas os últimos acontecimentos, quinta e sexta etapa, aonde os veteranos estão distribuindo uma retada na molecada. Ou pelo menos por enquanto. Geralmente o critério do Dauphiné ele é conhecido como um dos principais termômetros para o Tour de France. Esse ano vai ser algo meio embolado, porque o Giro de Itália não aconteceu na data onde geralmente aconteceria. O intervalo entre o final do critério do Dauphiné e o começo do Tour de France tem uma semana a menos, porque o Tour de France tem que acabar uma semana antes por conta dos Jogos Olímpicos. Tudo isso, os atletas estão quase que acostumados com esse calendário completamente bagunçado, mas de qualquer forma o critério do Dauphiné ele pode ser considerado um ótimo termômetro. Quando a gente olha as configurações das equipes, os atletas que estão fazendo o critério do Dauphiné, a gente pode considerar que a gente começa a ter um senso do que pode acontecer no critério no Tour de France. As grandes ausências são os eslovenos, o Pogačar e o Primož Roglič, que não estão presentes no critério do Dauphiné, mas estarão presentes no Tour de France. Chris Froome, torcida do coração. É muito difícil imaginar que o Chris Froome, nesse intervalo de tempo, ele consiga estar de volta num nível que ele consiga ser competitivo para a classificação geral do Tour de France. Eu acho que se ele conseguir a vitória de etapa ou simplesmente conseguir se sentir bem ao longo do Tour de France, talvez isso seja um incentivo que ele precisa, ou talvez ele nem precise desse incentivo, ele só precisa da certeza que ele está no caminho certo. A gente precisa distinguir a promessa de alguém que nunca apresentou resultado e a promessa de alguém que nesse momento é o ciclista mais vitorioso de grandes voltas em atividade. É claro que nesse curto espaço de tempo, 2, 3, 4 anos, o ciclismo mudou, os competidores mudaram, o Chris Froome sofreu um acidente, então é uma incógnita saber se ele é capaz ou não de voltar à forma física. Existem duas forças, essa força gigantesca de todo mundo acreditar que ele não é capaz. Isso, obviamente, deve influenciar em alguns aspectos. E também existe a outra força gigantesca, que talvez seja a força de vontade dele, algumas pessoas que acreditam nele, para tentar fazer algo que pode parecer um retorno incrível. A minha aposta racional, nesse momento, seria de que é difícil imaginar que ele consiga voltar ao nível. A questão não é voltar talvez nem se ele voltasse ao nível que ele era, ele conseguiria ganhar. Essa é a grande questão. Ele teria que ser um ciclista ainda melhor, ainda mais forte para conseguir ser competitivo nesse momento. E as únicas pessoas que sabem se isso pode acontecer ou não são as pessoas que convivem com ele, que têm contato com os números, com o volume de treino, com o estresse, com a recuperação. Então, os comentaristas, os palpiteiros, que nem eu, a gente só pode falar o que a gente acha. Mas as pessoas que convivem com ele, que observam os treinos, a recuperação, os números, o sono, a força, a potência, são as pessoas que podem dizer se ele pode voltar ou não. Quinta etapa. A classificação geral, quem está vestindo a camisa amarela é o Postberg, que manteve a camisa amarela após o contrarrelógio individual por 1 segundo, e nesse momento, após o contrarrelógio individual, houve uma acomodação na classificação geral, mas os grandes caras da classificação geral, ou pelo menos aqueles que serão no Tour de France, eles não apareceram ainda. E a primeira movimentação importante do quase veterano, hoje em dia 35, 34 anos, pode ser considerado veterano, por incrível que pareça, aparece o Geraint Thomas, que será o capitão da Ineos no Tour de France. No quilômetro final eram 3 cotovelos e ele me resolve dar uma sapatada em cima do pelotão, pegar todo mundo de surpresa, porque existiam alguns atletas mais potentes com um ótimo sprint, ou sprintistas como o Sonny Colbrelli, que eles conseguiram passar pela montanha, mérito para eles. Tendo passado pela montanha, era praticamente vitória garantida, mas eles foram pegos de surpresa pela movimentação do Geraint Thomas. Como vocês podem ver nesse print que eu fiz, aqui já eram nos metros finais, o Geraint Thomas tinha um bom gap, um gap considerável de todo mundo. Ele foi o único cara que saiu escapado.
Ficou meio confuso aqui, mas eu vou passando algumas vezes para brincar e falar um pouco sobre essas imagens. Deixa eu... aqui é a entrevista do... Enfim, antes. Esse óculos do Geraint Thomas, todo mundo sabe, ele usa esse óculos por algum motivo. Eu não acho que é... Quer dizer, pode ser até porque é o óculos de grau, mas com certeza a Oakley faria para ele algo especial. Ele gosta do modelo, ou é o amuleto de sorte dele, ele gosta de usar esse óculos, e é esse óculos que ele usa. Mas na hora da entrevista, não. Na hora da entrevista ele usa outro. Esse é o Postberg, que na quinta etapa ele conseguiu manter a camisa amarela por mais um dia. Então tá lá o Postberg, Lutsenko em segundo, Asgreen. Isso é a classificação geral após a quinta etapa. Isso aqui foi muito bacana, a imagem do ciclista entregando, literalmente entregando a garrafinha, o squeeze, a caramanhola para os torcedores, ou seja, isso não acabou, os ciclistas continuam entregando, eles só não usam mais como desculpa, ou nunca usaram na verdade, mas eles exageravam um pouco e jogavam a garrafinha indiscriminadamente em alguns momentos, como no começo de uma montanha, para aliviar peso. Agora talvez eles tenham a maior responsabilidade de entregar na mão dos torcedores, o que é muito bacana, porque nada mais bacana para quem já foi assistir um World Tour, uma prova World Tour, pegar uma garrafinha. Eu tenho minha coleção, que pena que não está aqui, está no Brasil. Essa foi a chegada. Esses foram os metros finais do Geraint Thomas contra o pelotão. O Sonny Colbrelli é o cara de verde, né, camisa verde, sprintista, se aproximando, o Geraint Thomas olhando meio que rabo de olho, será que esse cara vai me pegar aqui nos metros finais? O Sonny Colbrelli passou o Geraint Thomas em cima da linha, só que a diferença de velocidade era tão grande, porque o Geraint Thomas vinha no passo, no limite, e o Sonny Colbrelli vinha atrás na aceleração, e daí no Twitter, o Geraint Thomas colocou, falou assim, eu tava lá fazendo força e de repente passa um cara por mim 10 km por hora mais rápido, que era o Sonny Colbrelli, mas isso não foi o suficiente para tirar a vitória do Geraint Thomas. Eu estou hesitando em usar imagem porque a organização do Tour de France é a mais severa em usar imagem. Mas faltando 1 km, tá vendo? Esse foi o momento exato onde tinha esse grupinho com todos os interessados, inclusive alguns caras mais potentes como o Sonny Colbrelli, e tinham 3 cotovelos desse dentro do quilômetro final. No primeiro cotovelo, o Geraint Thomas, ele simplesmente deu uma sapatada, ele foi embora, abriu um gap imediatamente, tá vendo ali em cima, ó, abriu um gap, foi aumentando o gap, olha lá, 760 metros, pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia o que fazer, o outro cotovelo, e daí é que eles entravam nos metros finais, uma outra curva, 250 metros, Geraint Thomas, deixa eu ver se eu consigo, olha a diferença de velocidade, deixa eu colocar um pouquinho para frente, só para, olha a diferença de velocidade do Geraint Thomas para o Colbrelli, olha lá, ó. E daí, tem gente que gosta de polêmica. O Geraint Thomas ele não estava fazendo assim, criticando, xingando. Ele ia comemorar, daí sabe, tipo, como ele viu que o Colbrelli passou e talvez ele não tivesse certeza que ele ganhou, como ele ia comemorar e falou assim, de comemoração, deixa eu passar a mão no cabelo. Ele fez assim, mentira, não foi. Daí ele guardou a comemoração, talvez para ter certeza. Vitória do Geraint Thomas. Não houve alteração na classificação geral, como vocês viram, mas o importante do dia, que eu gostaria de mostrar para vocês, sexta etapa, com esse perfil, 1, 2, 3, 4 montanhas categorizadas, infelizmente não dá para usar a imagem, então eu vou pular para os momentos finais. Foi engraçado porque até durante a transmissão, o pessoal comentou da Movistar. Quando eu falava da Movistar, eu me sentia relativamente... Eu não me sentia desconfortável porque eu sempre achei que a Movistar é extremamente desorganizada. Daí o pessoal sempre falava, mas a Movistar sempre ganha de melhor equipe. Não, mas não é que eles ganham de melhor equipe porque o objetivo é a melhor equipe.
existe a Movistar possui tantos bons atletas, e esses bons atletas, eles acabam lutando por si só, por si individualmente, para conseguir um bom resultado, que a classificação por equipe, eles pegam, acho que são os cinco melhores atletas de cada equipe e somam o tempo, e é quem tem o menor tempo. E a Movistar sempre está bem colocada porque tá cada um tentando fazer o seu, consequentemente eles têm bons atletas e eles acabam ganhando por equipe, mas não é pelo trabalho em equipe. Pelo contrário, quando a gente olha equipes que trabalham como equipe, geralmente eles não estão bem colocados na classificação geral porque eles usam ao máximo determinados atletas em determinados momentos, e a hora que o cara termina o trabalho dele, o cara vai lá para o fundo do pelotão e acaba perdendo tempo. E a Movistar, ela sempre foi super desorganizada, daí depois do primeiro documentário dela ficou evidente isso para quem assistiu, e durante a transmissão eles estavam falando que ninguém entende mesmo qual que é a estratégia da Movistar. Mas de qualquer forma, hoje foi algo diferente. Hoje parece que eles estavam com um foco de colocar o Valverde, ou pelo menos foi o que deu para entender, colocar o Valverde numa boa colocação, e foi isso que aconteceu. Apenas como curiosidade, esse é o Lars Craddock, que é um americano que no Tour de France do ano passado, retrasado, acho que no primeiro dia, o segundo dia, ele quebrou a escápula no primeiro ou segundo dia, e ele completou o Tour de France daquele ano, e ele começou a arrecadar dinheiro. Ele é texano, do Texas, aqui nos Estados Unidos, e ele começou a arrecadar dinheiro para cada dia que ele terminasse a etapa, ele iria doar um determinado valor pro velódromo da cidade dele, e as pessoas começaram a doar também, e parece que ele levantou mais de $200 mil porque ele completou o Tour de France com a escápula quebrada. Ele saiu numa fuga forte. Eu quero colocar no final aqui. Momentos finais. Movimentação de todo mundo. Pode falar, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui a movimentação do David Gaudu. Fica de olho no David Gaudu. Aqui, 3 km finais, como vocês podem ver, tem a Movistar ali, ó, tem um ciclista que está saindo para a direita, a Movistar estava bem estruturada com vários atletas, os caras estavam fazendo força para fechar o gap do Lars Craddock, seu nome Craddock, não Carddock. E eles fizeram força para fechar o gap, e daí começaram algumas movimentações. Talvez a movimentação mais importante tenha sido do Theo Guggenhardt, que não é o atual campeão do Giro de Itália, porque o Giro de Itália acabou de trocar. O último campeão foi o Egan Bernal, mas é o campeão do ano passado. Super jovem, monstruoso, top de performance. Fez essa movimentação final nos metros finais. Quem que sai na roda dele? Vovô Valverde, 41 anos, só tem molecada ali, ó. Tem Sepp Kuss, tem o David Gaudu, só tem moleque. Olha o que o Valverde faz em cima do Theo Guggenhardt. Olha isso. Olha o Theo Guggenhardt olhando pro lado, ó, caçador de treino, ó. Olhou pro lado, viu que não ia dar, olhou para trás e falou, meu, esse vovô Valverde é uma máquina. Simplesmente o dono da marreta, vovô Valverde, que é isso, cara? Todo mundo, não, tem que cumprimentar o cara. O cara é monstro. Olha lá, vovô Valverde, figura. Vovô Valverde é o dono da Movistar, meu. Ele que manda e desmanda. Ele que entra no ônibus e fala assim, ó, é o seguinte, hoje é isso, é aquilo, é do jeito que eu quero. Daí aqui o vovô Valverde no pódio, dando entrevista, ele dizendo que ele tá com a marreta na mão, que ele tá pronto pro Tour de France. Olha lá, só para dar uma olhada nos nomes. Valverde, Guggenhardt, Konrad, Kelderman, Enrico Mas, Sepp Kuss, Lutsenko, Haig, Hermans, só a molecada.
e o vovô Valverde ali. Daí o que aconteceu com a classificação geral? O Lutsenko assume a camisa amarela do critério do Dauphiné 2021. Isso nas próximas 2 etapas talvez mude. Eu não sei necessariamente se a classificação geral ela reflete se tem alguma associação com o que pode acontecer no Tour de France. Eu acho que, para quem é espectador e gosta de acompanhar essa evolução, eu acho que pode mostrar entrosamento da equipe, os caras que estão bem, os caras que talvez não estejam no melhor da forma física e talvez seja ideal que não esteja mesmo no melhor da forma física. Tem alguns caras que estão extremamente bem, como o Rich Porte, por exemplo. Tanto é que o Rich Porte, ele tá o quê? Na classificação geral, ó. Ele está apenas a 15 segundos do Lutsenko, o Geraint Thomas está a 13 segundos, o Rich Porte teve um contrarrelógio muito melhor que o Geraint Thomas. O Geraint Thomas disse que ele estava mal no contrarrelógio, estava com a perna vazia. O Izegir é um cara que sempre está presente ali na classificação geral, mas o destaque hoje é para o dono da marreta, vovô Valverde. Impressionante, 41 anos, de novo, para quem tiver disposição, eu acho que nunca existiu, talvez nunca tenha existido um ciclista tão consistente no top 10 em diferentes competições. Mundial, Grand Tour, prova de uma semana e prova clássica. Eu acho que longevidade, consistência de pódio, diversidade de competição, eu acho muito improvável que tenha um ciclista com um currículo tão consistente quanto o vovô Valverde. Eu acho que é isso. Por favor, os comentários, as críticas, as sugestões, abaixo, abraço, tchau.